Fala, Xeratanga, mais uma vez o Deus da Amazônia aqui com vocês para dar aquela força no teu conteúdo do vestibular, tá bom? Então, galera, eu gostaria de começar esse vídeo de hoje mandando um grande abraço para meus alunos, no caso de Vicentino, a galera lá do Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, que dá um apoio fundamental para o nosso trabalho, não só os alunos, como também as irmãs que contribuem muito com o nosso trabalho, tá bom? Então, galera, muito obrigado, vou fazer um pedido mais uma vez para vocês, curte, compartilha, né? Divulgue nossos vídeos, pede para o teu amigo se inscrever para dar essa força para a gente, mano, a gente está precisando de vocês. Vocês ajudam muito a gente compartilhando, assistindo o nosso vídeo até o final, tá bom? Então dá essa força para a gente, precisa de ti. Hoje nós vamos falar de um teórico importantíssimo para a tua prova. Sempre são teóricos importantes, né? No caso, hoje vamos falar para você de um grande camarada, né? Um grande sociólogo, mais conhecido aí como Pierre Bourdieu, né? O francês Pierre Bourdieu, que infelizmente já é falecido, né? E nos deixa muita falta. Mas, né, o Pierre Bourdieu foi embora, mas deixou uma grande contribuição para nós, né? Uma contribuição na sociedade em torno do seu pensamento, tá bom? Então, o Pierre Bourdieu, a gente vai falar aqui um resumo do seu pensamento. A ideia não é fazer, por exemplo, você ter acesso a todas as obras do Pierre Bourdieu, isso depende de ti. Que a gente vai tentar compactar um conteúdo para te ajudar no teu vestibular, tá bom? Então vamos lá tratar do Pierre Bourdieu. Primeiro, para a gente tentar compreender o Pierre Bourdieu, a gente tem que começar a entender o que o Karl Marx, o que o Max Weber e o que o Émile Durkheim pensava a respeito da sociedade. Porque é mais ou menos assim, né? Antigamente, quando você entrava na universidade, quando você começava a fazer um curso de sociologia, ou você tinha que seguir um teórico, ou você tinha que seguir um outro. Você concordava com um ou com o outro, ou não concordava. E aí o Pierre Bourdieu vai ser um camarada que vai ter uma proposta, uma postura diferente diante dessa situação. Porque o Pierre Bourdieu começa a perceber que dá para unir o pensamento do Karl Marx, do Max Weber e do Émile Durkheim. Segundo o Pierre Bourdieu, dá para harmonizar esses pensamentos e dá para criar algo a partir dali. Olha só, vamos lembrar o que o Émile Durkheim falava. O Émile Durkheim falava que é a sociedade que constrói o indivíduo através das suas regras sociais, que ele chama no caso lá de fatos sociais. Lembra que fatos sociais são as regras que existem dentro da sociedade e que elas acabam nos moldando ao longo do tempo. Esse era o pensamento do Émile Durkheim. O Max Weber já falava diferente. O Max Weber dizia que eram os sujeitos que construíam a sociedade através das suas ações sociais. É o meu comportamento que acaba construindo a sociedade. E isso era o Max Weber que afirmava. E aí vem no caso lá o Karl Marx, com seu materialismo histórico, né, e dialético, e vai falar para nós que é o modo de produção, é a realidade que nós vivemos, que acaba construindo não só a consciência, assim como também os indivíduos. Olha só o que o Karl Marx, o Émile Durkheim e o Max Weber afirmam. E aí o Pierre Bourdieu, ele entra com uma proposta diferente. O que ele fala para nós? Que dentro do contexto social, não existe sujeito que constrói a sociedade, ou a sociedade que constrói o sujeito, ou um modo de produção que vai construir o sujeito. O que o Pierre Bourdieu traz para nós é uma coisa que ele vai chamar de estruturas estruturantes. Mas, professor, o que é essas estruturas estruturantes? Vamos saber o que é isso. O que o Pierre Bourdieu está tentando dizer para nós é que dentro de um contexto social, eu tanto vou construir a sociedade, quanto a sociedade me constrói. Ou seja, esse processo de diálogo que existe na sociedade, entre o indivíduo e a sociedade, nós vamos nos formando. Ou seja, a partir do contato que eu tenho com a sociedade, com as coisas que acontecem na sociedade, eu vou me transformando. Então não só eu me transformo, como também eu vou transformar a sociedade. E aí, para esse processo de transformação do sujeito e da sociedade, é que o Pierre Bourdieu vai nos chamar a atenção que essas imposições minhas sobre a sociedade e da sociedade sobre a minha pessoa
vai acabar criando uma coisa chamada o quê? De campo. O que é campos? Campos político, no caso. O que seria o campo político? O campo político seria esse espaço, esse meio, né, que nós vivemos, onde nós tentamos, de alguma forma, tentar impor a nossa vontade dentro de uma determinada relação. Mas ao mesmo tempo que eu imponho, também a sociedade impõe para mim. E isso acontece em todos os contextos sociais, seja na minha família, seja na minha escola, seja em qualquer âmbito social. Eu tanto vou construir, quanto eu vou ser construído. Então o meio que nós vivemos, nada mais é do que um campo político. Tudo que existe na sociedade é uma disputa política. Ou seja, o campo político é um espaço de produção e reprodução simbólica das minhas atitudes, da conduta da sociedade, da conduta do indivíduo. Então esse conjunto de condutas que ocorre tanto da sociedade para o indivíduo, quanto o indivíduo para a sociedade, acaba me tornando um sujeito dentro da sociedade. Ou seja, todas aquelas mudanças que ocorreram e que acabaram transformando a minha vida, acaba se tornando uma coisa chamada o quê? De hábitos. E aí o que é hábitos? São as regras, são os padrões que existem dentro da sociedade. E aí o Pierre Bourdieu nos chama a atenção, e aí ele vai beber lá na fonte do Emile Durkheim, que ele vai dizer que esse meu hábito ele pode ser primário ou secundário. Vamos lembrar lá do Emile Durkheim, que o Emile Durkheim falava que existia a socialização primária e secundária. Socialização primária, eu aprendo as regras na minha família, e aí a secundária dentro da sociedade. O Pierre Bourdieu vai falar que o nosso hábito ele pode ser primário e secundário também. Ou seja, eu aprendo o hábito na minha família e eu aprendo também dentro da sociedade. Não esquece, estrutura e estruturante. E aí dentro do campo político, aonde é criado meus hábitos, vai acontecer uma coisa chamada o quê? De violência simbólica. Mas o que é essa minha violência simbólica, professor? A violência simbólica é essa tentativa, é esse jogo de imposição, é esse processo de imposição, tanto da sociedade para o indivíduo, quanto do indivíduo para a sociedade. E segundo Pierre Bourdieu, ao longo do tempo, nós vamos introjetando valores, nós vamos introjetando um costume que a gente não costuma compreender nem a julgar enquanto arbitrário, porque aquilo passa a exercer sobre nós uma dominação. E aí quando eu pego esse conceito de dominação, é bom eu lembrar do Max Weber, quando ele falava de dominação. Ou seja, a partir que as coisas começam a me transformar, eu introjeto aqueles valores, e aí eu começo a viver aquilo enquanto natural. E para isso, eu chamo o que de violência simbólica. E um dos principais, vamos dizer, um dos principais exemplos que nós temos de violência simbólica, nada mais é, segundo o professor Pierre Bourdieu, do que a educação. É na educação um dos principais exemplos de violência simbólica. Porque é dentro da escola onde nós somos doutrinados, onde nós aprendemos a reproduzir a ideia do próprio Estado. Nós aprendemos a obedecer e muitas vezes sem questionar essas regras, sem questionar os conteúdos. Nós aprendemos a viver sobre a lógica do Estado. É na escola que nós aprendemos a ser mão de obra. Lembra que a escola hoje, ela forma o que nós vamos chamar, no caso, você, para o mercado de trabalho. Ou seja, a escola, ela exerce sobre você, a educação, ela é uma violência simbólica, porque ela é uma imposição de ideias. Então, toda vez que eu tenho esse processo de imposição, automaticamente eu tenho o que? Violência simbólica. Naturalizar o racismo, naturalizar a homofobia, naturalizar o feminicídio, ou qualquer coisa parecida, nada mais é do que uma violência simbólica. Então não esquece, cara, desse conceito do Pierre Bourdieu. Dentro da prova está aparecendo muito. Então não esquece, estrutura, estruturante,
eu tanto vou construir a sociedade quanto a sociedade me constrói ao longo do tempo, né? Outro conceito bacana no caso de campo político, que é esse nosso espaço de relação e de disputa. A disputa que ocorre nesse campo político acaba criando hábitos. Esses hábitos ao longo do tempo é introjetado na minha pessoa e eu passo a compreender aquilo enquanto natural. E a partir desse momento da naturalização das coisas, eu começo a viver o que? Uma violência simbólica. A violência simbólica é quando eu tento impor, eu tento mostrar para a sociedade que aquilo é normal. Então, queridos, mais uma vez a gente está encerrando aqui esse conteúdo. Sou o Pierre Bourdieu. A gente vai fazer um segundo vídeo sobre Pierre Bourdieu. Não perde o vídeo, tá bom? Então, um abração para todos. Já gosto de agradecer os patrocinadores do canal, o Êxito Sistema de Ensino, né? Ao Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, ao Integral Sistema de Ensino, ao Cursinho Apocalipse, né? Que é a galera que sempre dá apoio para a gente, que está contribuindo muito conosco aqui. Um abração do Deus da Amazônia. Não esqueça de compartilhar, de curtir e chamar os teus amigos para vir com a gente. Valeu, turma. Um abração do Deus da Amazônia. Beleza?